Shalom. Sobre a caixinha de perguntas, continuando aqui, faça a pergunta que quiser. Então, a pergunta explique o cenário, eu não entendi muito bem, mas eu acredito que seja explique o cenário, né? O que está atrás de mim neste momento, porque nós já tivemos vários cenários aqui, eu já utilizei vários cenários mesmo, mas eu quero explicar este aqui, porque esse aqui é o mais fofinho, é o que eu mais gosto, não é mesmo? Nós temos aqui, então eu vou explicar para vocês mais ou menos, para também não ficar longa a resposta, e nós temos as outras perguntas. Vamos começar aqui por cima, tá? Vou começar aqui por cima. Aqui eu tenho livros de direito, porque a minha formação é direito, não é? Eu tenho alguns livros de direito, direito civil, processual civil, direito do trabalho e tudo mais. Aqui atrás, esses livros aqui, tá? Esses livros todos aqui azuis são os pensadores, tá? É uma coleção que me foi dada pelo meu pai, que tinha essa coleção, acho que desde que ele tinha uns 17 anos. É uma coleção que tem aqui livro até de 1967, não eram fascículos da Abril Cultural, onde a pessoa comprava os fascículos e depois montava o livro. São os pensadores, né? São pensadores, a maioria são gregos, tá? Mas são pensadores e nós temos que conhecer um pouco de tudo. Eu gosto muito desses livros, eu usei muito eles pro meu trabalho de final de curso do curso de Direito, tá? Então, são livros unicamente. Uma coisa aqui que eu vou mostrar para vocês que eu gosto muito, muito mesmo, é essa casinha aqui. Eu vou pegar a casinha para que vocês vejam ela de pertinho. Opa! Essa casinha aqui é uma casinha infantil, tá? É uma casinha infantil, ela vem assim, ó. Ela vem assim. Esta é a casinha aberta, não é? E ela pode estar assim, fechada. Como eu tenho a sina dos cachorros aqui, ela é uma casinha que tem, inclusive... Ela tem isso. O que ela representa? Ela tem as portinhas que abrem aqui. O que ela representa? Ela representa a nossa casa. Então eu quis representar ela como ela é rosa, assim, Shalom Bait, né? A paz dentro de casa. Ela tem aqui as suas laterais, muito bonitinha realmente essa casinha, tá? E ela representa isso, Shalom Bait. Ela representa Bait. Ela representa a nossa casa, que deve ser assim, iluminada, bonitinha, colorida. Para acompanhar ela, eu tenho isso aqui. Isso aqui é um pratinho, olha só, não sei se dá para vocês verem. É um pratinho, isso aqui é porcelana, tá? Uma miniatura de porcelana. O que é que tem aqui? Nós temos o bule do café, nós temos o açucareiro, nós temos o bule do leite, nós temos as xícaras, olha a xicrinha, dá uma olhada nisso, não é fofo? Isso aqui representa o quê? Aquela refeição, aquele lugar, aquele momento aconchegante do Shabat, novamente do Shabat. Então, tem que cuidar bem disso aqui, porque é porcelana, tá? É isso que representa. A letra Aleph aqui representa a presença mais do que da Shekhinah, a presença de Deus mesmo. Eu quero a letra primeira, a primeira letra do alfabeto hebraico, o número 1, o único, a unicidade, é o que me representa para mim aqui, tá? Indo adiante aqui, nós temos aqui, Looney Tunes aqui, tá? Tiny Toon, eu acho. É uma caixinha, ó, é um cofrinho de tzedakah, tá? Então as pessoas que aparecem por aqui de vez em quando, elas costumam deixar uma moedinha, e é aqui que eu coloco todos os dias a tzedakah do dia, tá? Para fazer a doação depois, né? Durante todo o mês. Do lado nós temos o Relâmpago McQueen. O Relâmpago McQueen do filme Carros é um filme desafiador, eu gosto muito de animação, vocês já perceberam. Ele está desta maneira, olha só, ele está desta maneira, ele está quase caindo, ele está quase caindo, tipo, derradeiramente mesmo, que apagou o negócio. Vou ligar de novo.
Desculpem que eu dei um pausezinho. Então, o Relâmpago McQueen, ele está como? Ele está quase que, ele está num precipício, ele está quase caindo, mais um pouco e já era, mas ele está alicerçado por tudo isso que você vê no cenário. Por tudo isso, pelas Torot, pelo Talmud, pelo judaísmo, pela crença num Deus único, não é? O Relâmpago McQueen representa aqui quando nós estamos quase caindo, quando nós estamos quase desistindo, mas enquanto for quase, você ainda não caiu. Você ainda não desistiu, então não desista. É isso que o Relâmpago McQueen representa. Aqui são simplesmente canetinhas, tá? Canetinhas coloridas. Aqui é uma latinha que vinha uma bebida do Sonic, tá? Do Sonic, do filme Sonic 3 que eu fui assistir. Então eu comprei essa latinha. Aqui nós temos uma menorá. Menorá significa abajur, ou significa luminária. Esta é uma Hanukkah, é uma menorá que vocês já conhecem aqui no canal. Nós já fizemos o vídeo sobre Hanukkah, nós fizemos com essa aqui, colocamos as velas, logo chega de novo Hanukkah, nós vamos fazer novamente, tá? É uma Hanukkah, ela está sempre aqui, ou ela está para lá ou ela está para cá. Eu resolvi pegar aqui o cenário do jeito que estava, para que vocês, do jeito que estava, enfim, porque às vezes está de um jeito, às vezes está de outro. Aqui no meio eu tenho uma caixinha de incenso. Saiam dessa coisa de não podemos queimar incenso. Ninguém aqui está queimando incenso para a divindade ou para trazer não sei o que, ou algum tipo de idolatria, nem muito menos ainda infringindo aquela proibição de levar incenso e tudo mais. Nós sabemos o que aconteceu com aqueles que levaram fogo estranho, não é? Isso aqui é um presente de uma amiga muito querida. Isso vem de Dubai. Sim, nós temos um pouco de árabe aqui. Ninguém quer guerra. Ninguém quer guerra. Aqui é um presente maravilhoso, saí as fumacinhas por aqui, não tenho mais. Ganhei dela, veio de Dubai, não é? Aqui, então, os pensadores. Voltando aqui para essa prateleira, nós temos o Talmud aqui e uma continuação do Talmud aqui, tá? Porque eu preferi deixar dessa maneira. Esse Talmud é uma coleção, são 12 livros, não estão todos traduzidos, mas é bem interessante, tá? É o Beit Chabad que faz essa, olha aqui, ó, tá? Essa tradução são livros bem interessantes porque tem uma tradução muito boa, tá? Traz transliterado, traz todo ele o original aqui desse lado, tá vendo? Né? Traz em aramaico, em hebraico e tudo mais. É o Talmud que eu estudo. Nós temos a Ética do Sinai aqui no meio do nosso trabalho da Ética do Sinai, porque a voto. Nós temos alguns livros de Kabbalah. Aqui nós temos o Zohar com a tradução brasileira, uma tradução bem boa, dá para estudar sim, não é original, mas dá para estudar sim. Aqui nós temos uma enciclopédia do Aryeh Kaplan. Aqui nós temos discursos racídicos bem importantes, eu gosto muito desses livros aqui, tá? Aqui nós temos o Bahir, que é um livro muito interessante, tá? Ele é anterior ao Zohar e ele foi o livro da iluminação. Ele foi um dos primeiros que eu pude ter contato com a parte, com a Kabbalah, na parte judaica, no estudo judaico, porque eu já tinha conhecido o Kabbalah, mas eram umas outras fontes meio não muito idôneas, tá? Então é isso. Aqui nós temos livros do Yitzhak Luria, tá? Sobre reencarnação, muito Aryeh Kaplan, nós temos isso. Aqui o Mishneh Torah, vamos pegar aqui todo aquele trabalho maravilhoso que o Rabino o Rabino Maimônides, quero dizer que Maimônides, né? Moshe Ben Maimon, ele compilou, ele organizou, ele colocou tudo aquilo da Torá em minúcias aqui. Nós vamos ter aqui um livro do conhecimento, nós vamos ter aqui sobre a idolatria, tudo separadinho, tudo muito bem explicado. O Mishneh Torah é uma coleção de livros fundamental para você que estuda
estuda além, não é que estuda que você quer entender o que os sábios disseram, escreveram além do Talmud. Aqui ele colocou, ele organizou mesmo tudo que estava, todas as leis, ele não resumiu, ele compilou realmente, ele concentrou aqui. Aqui nós temos o Tânia, que eu amo muito, tá? Eu escutei a Tânia, essa versão completa aqui, nós estamos falando de Benoni, mas é o Tânia, tá? O Tânia do Alter Rebbe. Aqui do lado, eu estou mostrando esses porque é importante, e não são todos os livros que eu tenho que estão aqui, porque eu sou a pessoa do livro, eu tenho muito livro, mas essa é a parte que eu mais gosto, que dá para mostrar para vocês. Aqui do lado, que é bem interessante, é um livro que foi, eu não sei se foi esse ano, ano passado, ano retrasado, ele é novo, tá? Ele é um lançamento novo, tá? Ele é o Tânia na prática. Então, se você quer entender um pouco além do que diz o Tânia, este aqui, você vai ter esse livro aqui. Aqui nós temos a Torá Viva, tá? Aryeh Kaplan, Aryeh Kaplan. Ele vai simplesmente colocar ali a Torá e vai explicar o significado mais das palavras e tudo mais, um trabalho que ele faz muito bem, porque ele já tem enciclopédia lá, então ele faz muito bem. Aqui é a Torá que é comentada por vários comentaristas, que por sinal eu errei muitas vezes nos vídeos e dizia que era do Rashi, não era, tá? Aqui nós temos Aromas da Torá, aqui nós temos dois livros do Rashi, porque os outros estão em casa, tá? Aqui nós temos Or Ahaim, que é o Benatar, tá? Aqui nós temos alguns outros, todos estudos de Torá. E o Rafael Hirsch, a interpretada, que eu gosto muito. Aqui nós temos uma vela, aqui nós temos outra vela, aqui nós temos um Sevivon, que ele está sempre por aqui, esperando por Purim, tá? Aqui nós temos uma Joaninha, esta Joaninha, ela representa, ela realmente representa Ladybug, tá? Dos desenhos animados mesmo, ela está representando a Ladybug. Esse bichinho aqui é um bichinho muito querido, sabe que quando ele vem na gente, a gente fica assim, ai meu bicho, não tem problema, a Joaninha é muito do bem, você só não pode comer ela porque não é kasher. Tá? Aqui nós temos uma formiga, essa formiga representa sim o trabalho de formiguinha, que é o nosso, de trazer o judaísmo, mas como é devagarzinho, de forma simples, mas ela é contínua, elas nunca desistem, não é? Elas formam o seu formigueiro, elas armazenam, elas confiam, não é? Essa é a representação, porque elas não confiam em ninguém, porque elas nem sabem que Deus existe, mas elas estão ali, elas estão trabalhando, elas estão levando o alimento, elas estão construindo, elas preveem que pode haver uma escassez, e isso é muito importante, elas preveem isso, o judaísmo não nega a parte material, que é importante, o sustento, então é isso que a formiga representa aqui. Também o não desistir, não é? Vem uma chuva, leva tudo, elas lá estão novamente. Representa nós, como nós devemos trabalhar. É passo de formiguinha, mas nós vamos construir. Tá? E com a cabeça aberta, porque a formiga leva para o formigueiro o judaísmo, não, a formiga leva para o formigueiro o judaísmo, a teosofia, a filosofia, a ciência, ela leva tudo que está ali em volta para concentrar, para ter o seu formigueiro e ter o armazenamento de comida, e é o que nós queremos fazer aqui, aos pouquinhos, trabalho de formiguinha, abra sua cabeça, nós não somos um rebanho guiado por ninguém, nós somos um rebanho guiado pela divindade, por Hashem. Então sim, você pode estudar ciência, sim, você pode estudar teosofia, sim, você pode tudo. Nós não somos judeus, nós somos seguidores da Torá. É com a cabeça aberta, os tempos mudam. Quem não muda é a Torá. E Deus, porque Deus nunca muda. Bom, continuando aqui, né, que eu estava aqui, estava aqui embaixo. O que é que nós temos aqui? Eu nem sei se vocês estão enxergando, tomara que estejam. Aqui eu tenho esse extraterrestre aqui do filme do Buzz Lightyear. Buzz Lightyear é esse aqui, Buzz Lightyear é uma pessoa que existiu na verdade, mas esse aqui é o que representa, né, no Toy Story, que eu gosto muito do filme, assim também como na outra pergunta que me fizeram, eu me expliquei, gosto muito da dublagem também, tá, que é do Guilherme Briggs.
Então ele é esse. Aqui é o globo do mundo. Um globo do mundo que representa o mundo. Um globo do mundo que representa o pálido ponto azul que nós somos. Nós somos um pálido ponto azul. Assim como diz Carl Sagan nos livros que estão do lado, que são livros de física e astronomia, nós somos unicamente um pálido ponto azul. Qual é a nossa importância então nesse mundo se nós só somos um pálido ponto azul? Por certo que se não tivesse importância nós não existiríamos. Então este pálido ponto azul é muito importante sim para a Shem, né? Ou para o criador, emanador, construtor e tudo mais. Aqui nós temos uns livros de física, principalmente de astronomia, uns bem conhecidos, um Stephen Hawking, um Carl Sagan, e algumas coisas sobre teoria das cordas. Do lado eu tenho alguns livros de teosofia sobre Deus, o universo e tudo mais, tá? E continuando, nós vamos ter Guia dos Perplexos, Anatomia da Alma, muitos livros filosóficos também. Aqui eu tenho alguma coisa de hebraico, o livro de Agadá, que eu já mostrei aqui, acho ele muito legal, vou mostrar para vocês. Opa, não, esse aqui é o judaísmo completo, para você conhecer o judaísmo. Aqui eu errei, não era esse livro que eu queria pegar, mas esse é bem importante também. Aqui que está Agadá de Pessa, tá? Da editora Sefer, muito legal, cheio de desenhinhos e coisas dentro para você mostrar para sua criança, para você incentivar a sua criança aí a conhecer o judaísmo antes de conhecer as outras coisas, porque nós vamos aos poucos colocando isso na nossa vida, nós que não somos judeus. Aqui do lado tem o Kuzari, livros muito importantes, O Caminho de Deus, aqui tem Lusato, não é? O que mais? Aqui tem Newton Bonder. Você quer abrir a cabeça? Então lê esse livro aqui. Abra sua cabeça, Rabino Newton Bonder. Abra sua cabeça, pelo amor de Deus, porque já está mais do que na hora. Tem alguns aqui sobre a criação e tudo mais. Do lado, aqui tem umas coisas de Kabbalah, e também sobre os anjos. São mais livros. Aqui tem muito livro. Aqui do lado, nós temos aquilo que é exclusivo do canal. Eu não vou pegar, mas ela é tudo em pedacinho, tá? É uma arca de Noé. Com os bonequinhos aqui. Ela é exclusiva porque eu fiz a capa de várias coisas e tudo. E o final, a tela final dos vídeos, ela sempre está lá. Porque ela realmente é só do canal. Era uma arca de Noé. Da minha filha. Lá atrás, o arco-íris com o sol é um trabalho, uma arte que ela fez quando era criança, e isso ficou enraizado ali, não tem escapatória. Aqui do lado, não sei se está dando para vocês verem, mas eu vou pegar, nós temos aqui um gafanhoto, tá? O gafanhoto, por quê? Porque são as pragas, né? As 10 pragas de Mitzrayim. Então esse aqui é um gafanhoto, nós já usamos ele aqui em vídeo, vocês conhecem. Aqui são vários outros livros, tá? Tem de geração em geração, tem o Hafetz Haim, que eu faço o trabalho de uma lição a cada dia. E do lado aqui nós temos a balança, tá? Essa balança não é uma balança de direito, talvez um dia eu traga, mas já me chamaram de idólatra, então eu não posso, Deus nos livre. Eu já trouxe aqui a estátua da justiça dentro do direito, que é a minha formação, me chamaram de idólatra, nada a ver, tá? Ela usa uma venda porque a justiça deve ser cega. Cega no sentido de que ela não está vendo o que está errado, cega no sentido da equanimidade. Todos devem ser tratados de uma maneira igual com relação à justiça, equânime pelo menos, não é? Agora apagou aqui a luz. Então, essa aqui é uma balança normal de peso, onde ela deve estar sempre certa. Quando você tiver uma balança em casa, quando você tiver um relógio no pulso, ele deve estar sempre funcionando. Por quê? Porque significa que você não está roubando nada. Se eu colocar alguma coisa de peso ali dentro, ela vai pesar como se deve e vai voltar para o zero, porque você não está roubando de ninguém. Eu tenho uma outra parte aqui, do cenário, mas eu tenho problemas com luzes aqui, que fica pro lado de lá. Nós temos algumas imagens do Maimônides, não é? Do Hafetz Haim,
e deixa eu ver de quem mais, e do Alter que eu gosto muito, alguns livros de filosofia. Nós temos outros ambientes, mas esse aqui é o cenário principal, eu trouxe para vocês. E eu quero dar uma ideia aqui, que é o seguinte, eu esqueci de uma coisa aqui, esse aqui nós vamos ter que dar uma girada ali para ver se vocês enxergam, que é bem importante, que é este quadro aqui. Esse quadro aqui são vários desenhos. A gente tem aquele cachorro lá esqueci o nome, que é do Super-Homem. Nós temos aqui o Garfield, o Snoopy, a Pantera Cor-de-Rosa, o Mickey, a Margarida, a Minnie, os Smurfs, vários. Até Barbie tem aqui, o Batman, Mônica, Tom e Jerry, muito Rei Leão, que eu tenho também lá no outro lado. Isso aqui são pinturas minha e da minha filha e alguns recortes. E para mim é muito importante porque não deixa com que eu esqueça esse lado infantil que nós temos que ter se nós queremos que a nossa vida seja um pouco mais pura. Eu quero mostrar para vocês isso aqui, porque de repente alguém está assistindo aí, é uma pessoa que é um criador de conteúdo e quer saber. Eu uso como cenário aquilo que eu trabalho, não é aquilo que eu gosto. Aqui tá cheio de luzinhas que eu não vou acender agora, vamos acender em Hanukkah, que são as luzinhas que ficam piscando, porque Hanukkah é a festa das luzes, não é? Então aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é um braço, olha só, onde você coloca o celular, você aí que está começando e quer colocar o celular, você não tem uma câmera, não tem um notebook, não tem as coisas, mas quer ter um canal no YouTube. Olha só, você já tem isso aqui que você pode adquirir. Ele mexe, você prende ele numa mesa e vai colocar tanto numa porta, pode ser assim, enfim, é parafusado, é simples, é bem fácil de utilizar. Então esse foi a minha explicação do que explique o cenário. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais cenários por aqui, outra hora quem sabe eu mostre, não é? E vamos para a próxima pergunta. Shalom a todos. A pergunta sobre se nós podemos ter um altar. Então eu fiz aqui atrás, aqui tá meio, não tá aparecendo muito bem, Maimônides aqui. Aqui eu fiz atrás uma exposição de algumas coisinhas. Aqui nós temos uma Torá, um Tanar na verdade, né? Nós temos aqui um castiçal com uma vela, umas pedrinhas, um incenso, uma água e a imagem de Maimônides. Como eu sei que as pessoas que fazem as perguntas, quando eu fiz a caixinha, e faz bastante tempo a caixinha, eu já estava devendo isso, nem todos são seguidores do judaísmo, então eu entendo que aqui não é o meu objetivo dizer para você, não faça assim, faça assado, esse altar, porque, enfim, a sua religião é assim, assim. Não é minha intenção tirar você de onde você está, e sim ajudar você a entender que sim, nós podemos fazer. Mas quando a pessoa me pergunta, eu entendo que ela está falando do judaísmo. Então nós vamos usar aqui unicamente o judaísmo. Não é? O que é que se pode fazer? Então, se eu for responder, né, a pergunta simplesmente se sim ou se não, a resposta é sim. Eu fiz um roteiro aqui, porque eu não posso simplesmente chegar aqui e dizer assim, nós podemos fazer um altar, termos um altar, e eu vou dizer para você sim, e sair e deixar por isso mesmo. Eu não posso fazer isso, eu tenho que explicar aqui os porquês, como é que você pode fazer. Eu vou fazer um vídeo simples, uma resposta simples, mas eu fiz um roteiro para isso. Então ele não é muito curto, nós vamos entender. Eu vou dizer aquelas coisas que eu entendo que nós podemos fazer, tá? Como Bnei Noach, ou como tira a nomenclatura, não importa, mas como seguidores do judaísmo, no sentido seguidores da Torá de Hashem. Então, assim, eu não sigo lá aquela coisa do judaísmo, eu não faço as práticas, não sei, mas os preceitos ali que estão na Torá que eu entendo, eu faço. É para essas pessoas que nós temos a intenção aqui de responder. Então, eu fiz um roteiro. Quais são as fontes? As fontes é a própria Torá, tá? A fonte primordial é a própria Torá. Outra fonte, o Zohar. Mas eu tenho dúvida, acho que eu vou ter que perguntar para um rabino, você falou com algum rabino, então eu vou te dar um conselho aqui. Existem dois tipos de rabino. Aquele que você se aconselha sobre coisas de relacionamentos, sobre prosperidade, sobre a vida prática,
tudo mais, e aquele que você pode olhar para ele e dizer assim, Rabi, me conte tudo, não me esconda nada. É para esse que você deve perguntar sobre essas ritualísticas, sobre essas coisas que podem te deixar confuso, porque eu não quero que ninguém fique confuso aqui e fique achando que um altar é uma idolatria, por exemplo. Então, por isso eu fiz um roteiro e nós vamos entender agora, e nós vamos entender também a importância que é, porque tudo que nós oferecemos, não é, a Deus, assim como aqueles sacrifícios que eram feitos, Deus nos livre, graças a Deus não existem mais, aqueles sacrifícios animais, como aquilo lá não era exatamente algo que a divindade fosse usufruir, né? Eu não vi em nenhum lugar escrito que Deus desceu para comer aquele sacrifício, ele não comia e também não bebia o sangue. E também gosto de lembrar aqui do Salmo 50, que eu muito admiro esse salmo, ele dá um esclarecimento para nós. Nunca foi o que Deus realmente quis, que sacrificassem, mas aquilo não era exatamente para a divindade, aquilo era para as pessoas, assim como os altares são para nós nos conectarmos ali, para nós nos entregarmos, não é? No momento de um estudo, no momento de uma meditação, no momento de uma oração. Então nós oferecemos este momento, oferecemos este lugar que você pode chamar de aquele lugar de estudo, aquele lugar consagrado, não é? Por você mesmo, aquele lugar onde você tem ali uma limpeza, não é? Um lugar limpinho, um lugar silencioso, aquele lugar mesmo de meditação, de oração e de estudo. Então eu vou ler aqui o roteiro para nós irmos nos entendendo. Bom, a resposta em primeiro lugar é sim. Eu escrevi, tá? Eu preciso ler para poder me entender e não esquecer de nada. Devemos ter um espaço sagrado que reflita a nossa energia, a nossa alma e as nossas intenções. Muito importante. Então esse lugar é o quê? O Monte de Badulac, que depois eu vou ler aqui sobre isso. O Monte de Badulac ali um bibelozinho disso, uma coisinha daquilo, não sei o que do que. Aí sim vai parecer mesmo que é uma idolatria. Nós vamos entender aqui que nós não estamos oferecendo nada para o altar, tá? E nada que tem ali tem um poder independente de Deus. Nós estamos oferecendo para a divindade, nós estamos oferecendo para a nossa maior conexão, aquilo que reflita, que demonstre as nossas intenções, não é? A Kavaná, a nossa energia, é uma conexão com o divino. Mas eu preciso, não é? Eu posso fazer no altar? Pode. Eu devo? É relativo. Eu preciso? Não, você não precisa. Não é? Você não precisa. Mas, às vezes, a gente fala assim, daquelas pessoas mega elevadas que meditam, inclusive, em meio ao burburinho. Nós estamos aqui falando de pessoas comuns. Então, tudo, absolutamente tudo que vai ter neste altar é uma representação física de algo que é uma contraparte, vamos dizer assim, um espelhamento do espiritual, pode chamar de espiritual, tá? Do invisível. É como se nós entendêssemos assim, antes do mundo ser físico, antes de tudo ser uma matéria condensada, uma energia ali concentrada que se transforma em matéria, antes disso tudo havia uma vontade, houve uma vontade do Criador. Então isto tudo é como quando a gente diz assim, pensamento, fala e ação. Primeiro nós pensamos, não é? Depois nós falamos sobre aquilo, né? Depois nós agimos. Vamos lá montar aquilo, vamos construir aquele prédio, aquela coisa. Então, primeiro é o pensamento. Então, tudo aqui é metafórico, é uma representação, não é? Uma representação. Vamos continuar que a gente vai entendendo. E lembrando que todo altar é antissimbólico e esotérico, ou espiritual. Enfim, imaterial antes de ser físico, é uma representação. Unicamente, nós não estamos colocando poder nenhum em nenhum objeto que possa estar ali num altar. Aqui está na prateleira, tá? Não é onde eu estudo, não é um altar, é só os objetos que eu quero mostrar. Bom, o altar é a materialização da nossa busca pela conexão com a divindade. Uma oferta, tá? Nós nos oferecemos um respeito, né? O separar o profano do divino. Aquele lugar é para e só para esse fim. Quando eu digo isso, que esse lugar é para isso, só para isso,
é quando nós estamos falando daquele altar fixo, né? Daquele altar fixo, porque vamos dizer que você está viajando e vai não sei para onde e você quer ter ali um altarzinho, você ter uma vela, põe lá dentro de uma maleta, na sua mala, a sua Torá, seus livros de estudo, ali uma vela para acender, por que não? E tudo mais. Os elementos nós vamos falar depois. Porque ele é mais itinerante. Quando nós dizemos é só para isso, tá? É aquele lugar fixo. Não é que nem aquela esteira que você compra e começa a caminhar uma semana, 2 semanas, de repente a esteira vira um cabideiro. Começa a pendurar coisa e ninguém mais faz nada. Fica um enfeite. E nem muito menos aquele monte de badulac, de porcarias, de coisas que você coloca ali que só estão empoeirando, que não servem para nada e não dizem respeito, não tem conexão com você. Não refletem a sua vontade, não são simbólicos o suficiente, não tem um significado importante. Então você está querendo deixar um lugarzinho bonitinho. E não é para ser um lugarzinho bonitinho, nem ficar num canto escondido, esquecido. Não é para isso, é aquele lugar de conexão, aquele lugar de silêncio, aquele lugar onde você pode sentar e estudar e se sentir ali à vontade e se oferecendo realmente para Deus, tá? Bom, para você que tem receio, eu escrevi isso, tá? De estar fazendo idolatria, nós vamos acabar com esse receio, tá? Os altares sempre estiveram na cultura, na vida e na busca por espiritualidade. Então, assim, precisamos de ritual? Não, nós não precisamos, mas isso pode nos ajudar, tá? Isso é muito antigo. Até se você for ver em outras religiões, muito mais. Talvez a diferença seja que aqueles altares de algumas religiões, na verdade, eles são altares idólatras, são altares ali com o santo, ou vamos dizer com os orixás, e eu não estou criticando, porque não tenho a intenção que você vá lá, destrua seu altar, que era não sei do que, para mudar, porque aqui não tem proselitismo, aqui tem respeito sobre todas as religiões, aquilo que você entende que te conecte com a divindade. Por isso eu botei o Maimônides ali, nós vamos entender e vamos entender também que não precisa, tá? Bom, se ainda assim, tá, você ficar incomodado com a palavra altar, chamemos então aquele lugar de estudo, aquele canto que você utiliza só para isso, tá? Mais ainda, o tabernáculo, por exemplo, era uma espécie de altar móvel, lembram disso? Não é? Eles eram nômades, não é? Eles saíam daqui, leva o tabernáculo para lá, monta o tabernáculo, aí depois monta o tabernáculo, não é? Eles foram ter um lugar de oferta mesmo, um altar, né, em Jerusalém, né, em Jerusalém, quando houve a construção ali do primeiro templo, não é? Do templo, enfim. Então vinham as pessoas da redondeza de tudo que é canto para oferecer, para se oferecer, para oferecer, não é? Para reverenciar, agradecer, pedir essas coisas que acontecem. É um pouco diferente do nosso estudo, do nosso objetivo do altar, mas é muito parecido e é fixo. Então isso significa que você pode ter na sua casa um fixo, mas entender que não há nada de idolatria aqui, que isso é muito comum, sempre foi feito. E mais ainda, quando vamos dizer assim, aquelas pessoas não iam, ou mesmo as que iam até o tabernáculo, ou que iam até o templo, mesmo assim, elas costumavam ter em casa um altar, em casa, tá? Um altar, nós temos ali o Tanar, nós não temos um bonequinho que nós dizemos esse aqui é Deus, eu vou rezar para você, ou seja lá o que for, tá? Não criticando as outras religiões, de maneira nenhuma, tá? Mas não é isso, tinham o seu altar em casa para se oferecer, para ter aquele cantinho de integração dentro do lar. Então, como o objetivo é responder, né, e dar uma ideia que não contraria as leis judaicas e muito menos a Torá, que é o que é de real, tá? É o que de real nós seguimos, a Torá, tá? Não exatamente, como é que nós vamos como Bnei Noah, vamos seguir ali alguma alahá, alguma coisa ali da lei judaica que nem nos serve, que nem diz respeito a nós. Não, o nosso norte é a Torá,
tá? Com muito respeito aos rabinos e precisando muito do entendimento dos sábios, precisando muito, né? Subir nos ombros deles para enxergar mais longe, mas o nosso norte é a Torá, tá? Bom, então vamos lembrar que antes do templo, onde as pessoas que não estavam em Jerusalém iam oferecer e cultuar os altares, eram em casa, os altares eram em casa. E também vamos lembrar que o próprio Noa, ó, isso é muito importante nós sabermos, ao sair da arca fez um altar, tá? Noa é contado na história que ele foi o primeiro a plantar uma vinha, não é? Ele ofereceu vinho, não vamos entrar lá nos fatos que aconteceram com Noa, mas ele ofereceu este vinho, então, né? O que também é uma coisa que você pode saber que pode ter até um vinho ali no seu altar, se achar que deve. Porque eu vou explicar aqui como é que pode ser, de uma maneira simples, mas vou dizer como é que eu faço, tá? Dando ideias para vocês. Então, Noa, ao sair da arca, ele fez o altar. E em toda a história israelita, eram oferecidas coisas nesses altares. Quando eu coloquei coisas nesses altares, para Hashem, eu quis dizer o seguinte, nós temos, depois, né, com o tempo, todo o entendimento, nós temos aquela oferta de elevação, aquela oferta do pecado, aquela oferta, vários tipos de oferta. Então era oferecido farinha, semente, azeite, não somente, né, o azeite de oliva, não somente o sacrifício, né, não somente a carne, não somente o sacrifício animal. Bom, então eles eram oferecidas coisas nesses altares para Hashem. É uma ferramenta para Deus somente. É uma ferramenta que nós temos para fazer esta oferta para Deus, tá? É absolutamente tudo simbólico, que isso precisa ficar muito claro. Simbólico, tá? E desnecessário, mas nós podemos. Não há uma necessidade, tá? Se você não tiver um altar, então não há conexão. Não é isso. A coisa mais importante num lugar de estudo, ali onde você tem um altarzinho, é você estar ali inteiro, não é? Inteiro e entregue para o teu estudo, para a tua meditação, para a tua oração, para Deus, tá? Para a divindade. Bom, então, assim como as preces substituíram os sacrifícios, Baruch Hashem, né? Baruch Hashem. Os altares para estudo e conexão substituem os altares propriamente ditos do passado, entende? É como as preces, elas substituem o sacrifício. Então, graças a Deus. Então, nós vamos substituir aquele altar, aquela, não é? Para ter aquela conexão e ali próximo de nós, não é? Aí, para nós chegarmos nisso aqui, na verdade estaria respondido que podemos, mas eu vou dar umas ideias do que é que nós podemos ter nesse altar fixo. Tudo isso que tem num altar fixo pode ter aí numa bolsa, numa mochila e você leva junto para onde você for. Mas eu não acho legal isso. Não acho legal, porque aí fica realmente meio essa mística, esse misticismo, ele fica não idólatra, mas ele não fica muito judaico, você leva junto, leva junto. Sim, o tabernáculo era carregado para lá e para cá, mas não há essa necessidade. Você tendo a sua Torá, tendo uma vela, tendo a boa vontade, você não precisa ficar carregando amuleto, pedrinha, coisinha para canto nenhum, não é? Essas ideias que eu vou dar podem ser levadas para outros lugares, né, carregadas com você, mas a minha ideia é fixa, tá? É quando for um lugar fixo onde você tem na sua casa um espaço que você não vai ser atrapalhado, que você não vai ficar, não vai ser uma coisa indiscreta, você está lá, tem pessoas e vão ficar te perguntando o que é aquilo. Um lugar seu, um lugar de respeito, um lugar legal. Bom, então o que deve ter no altar? Bom, deve ter você, né? Deve ter você, nós, deve ter os livros de estudo, né? Deve ter uma iluminação, por isso que eu liguei aqui, ó, não é para ter luzinha não é para esse tipo de luzinha, mas por isso que eu liguei aqui esses aqui, ó, para saber que tem que ter uma iluminação, tá? Tem que ter uma iluminação no lugar para você enxergar. Tem que ter uma limpeza e exclusividade de função. Quer dizer, aquilo que está ali serve só para isso, tá? Serve só para isso. Se você botar ali uma vela, ela é uma vela para
esse é o objetivo dela, estar ali. Você não vai usar para outra coisa, tá? Não vai usar para acender alguma coisa ali. Não, tudo tem que ter a função específica, tá? Exclusivamente para isso, tá? Ou seja, é um lugar para ser de estudo, suas orações, as suas meditações, como nós falamos. Agora, o que posso, tá? O que posso ter e ajuda muito, tá? No altar. Se nós estamos falando aqui, por exemplo, eu vou ter que roubar aqui a água do altar, não se faz isso, porque esse aqui não é o altar, é a minha água, porque eu vou ter que beber uma água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekoni ya bidvaro. Mas eu vou explicar isso, eu devolvo ali. Porque essa é uma explicação. Quando nós estamos falando, então, de não idolatria, quando nós estamos falando de um cantinho nosso, mas nós queremos enfeitar um pouco, mas não por enfeite, nós queremos agradar mais, nós queremos nos conectar mais, nós vamos lembrar que como tudo é uma contraparte do mundo espiritual, quando nós pensamos no pensamento, na vontade de Deus, nós vamos lembrar que tudo que estava lá nesse mundo espiritual, ele teve que, vamos usar a palavra descer para o físico, né? Se transformar em algo físico. Quando isto fica físico, isto se transforma num elemento quase que palpável, vamos dizer assim, ou visível, né? Como o fogo. A gente não pega o fogo, mas dá para ver. O que isso significa? Que nós podemos usar a representação ou a manifestação física dos 4 elementos, né, dos 4 elementos que Hashem utilizou aqui, utiliza, não é, para criar, manter e transformar o seu universo todo. O universo, tanto esse observável nosso da astronomia, quanto o não observável, para tudo. Para as coisas serem físicas, ele manifestou o que não era físico. Então, o que é que nós podemos usar sem sombra de dúvidas, sem medo de errar, sem essa insegurança e sem confundir a nossa cabeça, né? Já que somos seguidores do judaísmo sem sermos judeus, os 4 elementos, não é? Terra, água, fogo e ar. Nós podemos utilizar os elementos que ele utilizou, a grosso modo falando, né, para a criação. Então, nós somos feitos dos 4 elementos. E nós vamos entender, por exemplo, não vou entrar aqui no fogo, como é que nós somos feitos de fogo, não é? Porque teria que ser um vídeo só sobre ocultismo, esoterismo. Nós vamos entender que tudo que tiver nesse altar, que for um simbolismo da manifestação de algo que é divino e algo que é espiritual, é invisível, imaterial, melhor dizer assim, imaterial, tudo isso é simbólico, é uma maneira de realmente de conectar, de enxergar ali o mineral, não é? O vegetal e tudo mais. Falando em vegetal, eu esqueci de uma coisa, mas daí eu já vou buscar. Vamos entender que é um simbolismo. Então, o que eu posso? Além dos livros, de você, de Kavaná, não é? A limpeza, a tranquilidade, a função única, os 4 elementos, a terra, o fogo, a ar e a água. Lembrando que nós não vamos falar de outras tradições religiosas aqui, tá? Para o judaísmo é o que nós vamos falar só sobre o judaísmo. E nós, como seus seguidores, com ênfase na Torá, muito mais do que nas leis rabínicas nesse caso, não é? Mas sem contrariá-las de maneira alguma. Vocês ficam aí com... Estou numa cadeirinha esquisitinha. Vocês fiquem aí um pouquinho que eu vou fazer uma busca agora. Eu fiz uma busca de uma plantinha que eu tinha esquecido. Eu tenho bem poucas aqui. Elas não sei se elas não gostaram muito do lugar, o que aconteceu. Nós temos, então, essa plantinha aqui que nós vamos utilizar também. Vamos deixar ela aqui por enquanto. Nós vamos utilizar ela também. Então, vamos lá. Vamos para a terra, tá? A terra, o elemento terra vai representar Malhut. Malhut é aquela esfirá lá embaixo que representa o quê? O físico.
Nós, Malhut é nós, né? Todas as sefirot que foram mandando as suas energias, as suas manifestações uma para outra, né? Tudo, cada uma virou um recipiente da anterior e foi indo até chegar em Malhut. Então é a Terra, tá? Vamos ver minhas anotações. É a Terra, é Malhut, é o físico, tá? O concreto. Você pode ter uma pedra, por exemplo, mas também pode ser a Terra propriamente dita. Bom, você vai ver que um único vasinho de flor, por exemplo, vai cumprir mais que um objetivo aqui. É isso que eu quero mostrar depois. Pode ter sal grosso, que era muito utilizado pelos israelitas para purificação, por exemplo, tá? Então a terra representando a... Não estou muito bem colocada. A terra representando o concreto, Malhut, eu trouxe umas pedras aqui, tá? Todo mundo gosta de pedras, né? As pedrinhas coloridas, tá? Elas, aqui tem citrino, aqui tem quartzo rosa, várias pedras, tá? Uma pedra que é bem legal, tá? Bom, essa aqui, por exemplo, uma hematita, ela parece a terra, né? Ela é escura, ou uma marrom, assim, tá? São pedras semi-preciosas, todo mundo tem em casa alguma coisa. Mas o que eu mais gosto realmente é o cristal, tá? A ametista também, gosto muito. Cadê a ametista? Aqui eu tenho uma bem pequenininha, tá? Ametista. E essa aqui, ó, que eu esqueci o nome, turmalina, sei lá. E ela é verdinha, né? Me lembra muito a saúde, eu gosto muito dela. Então você pode ter pedras, mas quem foi que disse que você não pode ter? A plantinha, porque a plantinha tem dentro dela terra. Então guardem isso na cabeça, lá no seu local de estudo, tá? Uma planta, por que não? Então nem vai parecer que você está fazendo um altar, se for o caso, não é? É um lugar com uma flor, pode ser flor, não é? Tá? Vamos deixar isso aí. Pode ter um sal grosso? Sim, existem muitos rituais judaicos com o sal grosso. E o sal, ele é muito importante lá em toda aquela história, desde Pessah, muitas coisas ali. O sal. Nessa parte da terra, eu acredito que a pedra e a terra propriamente dita é a melhor coisa realmente que nós devemos ter, porque quando nós tivermos os 4 elementos, nós vamos ter que manter esse altar, se ele for fixo e você resolver fazer assim, nós vamos ter que manter ele meio que vivo, e não que nem um quadro na parede, não é, né? Vamos ter que manter ele vivo, então ter uma planta eu acho que é bem importante. Agora vamos falar da água que eu acabei bebendo. A água representa na Kabbalah Hesed, tá? Hesed, a bondade. Nós sabemos que Deus então criou o mundo com bondade, não é? Com Hesed. É a água aqui, a água que ela vai para todos os cantos, ela se molda, ela escorre entre os lugares, ela é límpida, ela é clara, tá? Ela representa na Kabbalah a bondade e ela também representa o emocional. Nós não vamos falar aqui das características da pessoa, porque não é esse o objetivo do vídeo, mas nós sabemos que as pessoas que têm muito elemento água na sua personalidade, no seu jeito de ser, costumam ser emotivas, não é? As emoções são muito fortes ali, então ela representa esse lado emocional. Então, um copo d'água, se você decidir, né, e puder ter um altar fixo, tá? Pode deixar a água ali, trocando, para manter vivo esse altar. Trocando a água, não vai deixar podre. Você vai estudar todo dia, a água vai estar ali. Esta que fica parada não é para beber, tá? No caso desse altar, porque é no sentido do equilíbrio. Mas você pode sim usar esta água que você bebe, mesmo enquanto estuda. Se você optar por deixar ali, jogue em água corrente ou na natureza, ou planta, tá? E sempre que você for colocar alguma coisa fora desses elementos, por exemplo, da água, ou quem usa uma fruta, alguma coisa no lugar, você sempre deve colocar de volta na natureza, não me vai jogar na pia da cozinha, muito menos na privada, não é? E nem beber esta água que fica ali. Ela é para isso, tá? Ela é para equilibrar, é uma representação deste elemento que Deus utilizou. É muito, né? Água em cima, água embaixo, água em tudo que é canto. Então você vai deixar ali, quando você dispensar, você vai dispensar na natureza com muita gratidão, não simplesmente jogando assim
a água fora, tá? Já vou dizendo aqui de antemão, não faço assim, não deixo a água parada ali, deixo beber, mas a água era essa, tá? Porque não é assim que eu faço, mas você pode fazer assim, tá? Fonte assim, a fonte é o Zohar, a fonte é o Rabino e a fonte é o estudo da Torá, que é o mais importante. Bom, isso de beber a água, como eu disse, é discutível. Então, se você quiser e puder, a opção de deixar ali, você deixa. Senão, você não faz isso. Você tem uma água enquanto está estudando. E toda vez que você for estudar neste local ali, nesse local fixo, você leva a água novamente. Ou você tem uma água para beber, ou outra para deixar ali, tá? O ar, olha que importante o ar. Agora tem umas pedrinhas que são muito bonitinhas, né? O ar é muito importante, não é? O ar simboliza o nosso intelecto, o nosso pensamento, aguçado ou não, uma conexão bem maior. Eu vou ler o que eu escrevi aqui, mas eu quero que a gente sempre lembre, quando nós estamos ali estudando, nós estamos no espírito de estudar, no espírito de meditar, no espírito de orar. Né? Esse espírito, na Torá, nós temos várias interpretações, mas nós sempre vamos entender que ele é aquele vento, seja o vento físico, não é? Como seja o vento que soprou, né? Deus soprou, então ele pairava sobre as águas, não é? Este vento, este espírito, não é? No sentido aqui do Espírito de Deus, não, tá? Não. É ruar, é você estar ali, aquele sopro mesmo. Então, estar com o espírito do estudo nesse momento, tá? O intelecto, o pensamento ruar, ou o espírito ou vento, que sopra de Hashem, né? Simbolismo puro, tá, gente? A imaginação e outras cositas mais profundas que diz respeito ao ar. Coisas mais profundas que, como as outras coisas que eu disse aqui, não é para esse vídeo, é para outro momento, quem sabe, não sei. Bom, ele vai representar também a nossa imaginação, não é? Tudo que o intelecto pode fazer. Aqui você pode usar o incenso, tá? Mas, como eu falei antes lá na outra pergunta, que eu mostrei o cenário para vocês, então, como lá não é aquele incenso, tipo fogo estranho, então não fique com medo disso. Aqui, olha só, aqui nós temos um incenso, tá? Um incenso aqui no incensário. Esse incenso aqui é de massala. A massala, tá? A massala, ela é feita de pedacinhos, coisinhas assim, da madeira. Não tem petróleo, é natural. Não é fácil de encontrar esses incensos. E esse incenso não é o perfumado também, porque o objetivo no altar não é o perfume, porque nós não queremos associar aquele fogo estranho que foi levado pelos filhos de Aharon e que acabou acarretando, ocasionando a morte deles. Vou deixar um card aqui, tá? Ou na tela final, em algum canto vai estar um vídeo que nós fizemos sobre uma interpretação um pouco diferente do fogo estranho. Mas esse não é nosso objetivo. É simplesmente mostrar o ar, não é? É simbolizar o ar. Então ele não pode ter o objetivo daquelas especiarias, daquele fogo que era levado no altar, muito menos aquele lugar a mais que eles foram e não podiam, tá? Não é para simbolizar isso. Eu vou acender aqui o incenso, e esse não é um incenso, não é um incenso idólatra. Ele é um incenso sem cheiro, tá? Ele é como a gente pode dizer assim, ele é kasher. Olha, esta fumaça vai representar, tá? Essa fumaça vai representar o ar. Mas veja que uma fumacinha, uma coisinha assim, também pode ser representado pela própria vela, onde tem o fogo e tudo mais. Então, nós vamos entender mais uma coisinha aqui. Vamos deixar lá isso aqui. Para que não pegue fogo em nada, tá? Vamos entender o incenso.
Eu vou deixar o card aqui, tá? Para vocês não terem nenhum tipo de receio se quiserem fazer, tá? Então não é aquele fogo estranho, mas aqui com certeza é mais esotérico, tá? Então não é para perfumar, é para oferecer, representar o elemento e construir um altar equilibrado. Por quê? Porque se você tiver só água, tiver só terra, está faltando os 4 elementos que você quer representar e deixar ele equilibrado. Precisamos do ar, né? Você não vai deixar um ventilador voando. Então você tem essa opção do incenso. Mas lembre-se, o incenso é algo muito sério, porque se você compra um incenso com cheiro, né, com aroma, um incenso, por exemplo, de petróleo, ou um incenso que ali ele meio que ele é direcionado, né, aquelas caixinhas de incenso, ela é direcionada para como é que eu vou dizer, para algum tipo de, esse aqui é para sorte, esse aqui é para não sei o que, esses não podem, tá? Até porque eu mostrei a vareta e nem seria essa o ideal, não é? Aqui o ideal seria algumas especiarias ali queimadas que não sejam aquelas ou todas que eram queimadas na época, né? No lugarzinho ali. Mas então vamos deixar essa para ficar menos confuso para você que acha que pode ser uma idolatria. Aqui, lembrando novamente, ninguém está falando ou pensando em alguma coisa, como é que eu vou dizer aqui, que esteja sendo oferecido para o altar. Ninguém está oferecendo nada para o altar, tá? O altar nem é necessário. Mas foi a pergunta. Agora sim que eu confundi mesmo. Bom, um elemento construir um altar equilibrado. Leve, tá? Um lugar equilibrado, leve, elevado, tá? Com os elementos que a divindade usou, entre aspas, para construir o mundo no ato da sua criação. Então, é para ativar o nosso mental. Quem faz meditação sabe. Então, isso ajuda a ativar o nosso mental. O que? A representação, o simbolismo, tá? O ar, o sopro de Hashem. Bom, o fogo na Kabbalah é unânime na Kabbalah, o fogo é a vela, tá? E é só a vela, tá? É só dessa que nós vamos falar. O fogo representa para o altar a força de vontade, dinamismo, né? Movimento, né? Transformação, iluminação, purificação, atitude e tal. Então, se você achar que não deve acender, não acenda, mas a vela é muito utilizada. A vela é de todos esses elementos o mais judaico aqui, num momento de oferta, no momento da feitura de um altar ou de um estudo. Lembre-se das velas de Shabbat. Então aqui eu trouxe 2 tipos, tá? Eu trouxe aqui, ó, esse aqui, tá? Num castiçal comum, a vela, tá? E trouxe aqui também essa outra aqui, vou tirar, que fica ruim. Eu não quis arrumar mais o vídeo mais longe, porque eu continuo com aquele problema nos olhos. Então se eu deixo a câmera mais longe, eu não consigo enxergar o foco, tá? Aqui é aquelas pequenininhas, tá? Então aqui nós temos também, ó. Então você pode sim ali, vamos acender, porque isso aqui traz muita coisa boa. Vela é tudo de bom, para estudar a Torá. Então você tem a vela acesa. A vela, não sei se eu vou poder deixar acesa aqui. A velinha ali, tá? Vamos tirar a plantinha daqui. Nós já vamos chegar na planta, vamos deixar a velinha do lado de Maimônides. Ah, mas eu não quero acender vela, porque eu acho que vela é uma coisa... Sei lá o que você acha sobre a vela. Então você coloca uma luminária, ilumina o lugar muito bem, tá? Para representar ali o fogo. Fogo representa uma conexão maravilhosa, tá? O fogo é extremamente importante, na verdade. Ele representa o material e o imaterial. Quando tudo isso evapora, é como se assim, ó, pensem bem, a gente tem aqui uma vela, de repente, de um certo momento, ela simplesmente derrete, e muitas das vezes, se a vela for de uma boa qualidade, você acendeu bem direitinho, você nem sabe para onde é que foi essa parafina toda, porque é tudo evaporado, não é? Então nós temos ali nessa vela a representação
do ar e a representação do fogo. Entenderam onde eu quero chegar? Você não precisa acender o incenso. Se ficar desconfortável e, sei lá, aquela fumaça na sua cara, você não quer simplesmente. Não se sente confortável por conta da história dos filhos de Aharon e por conta de que não se pode mesmo acender um fogo estranho, tá? Você tem na vela os dois elementos aqui. O elemento, inclusive o elemento aqui, ó, concreto, né? Você tem o fogo e você tem o ar. Então você não precisa, se não quiser, acender um incenso. A vela é bem importante. Por favor, acendam uma vela, tá? Para deixar esse altar vivo, eu falei de todos aqui, eu falei da água, da terra, do fogo, sim. Para deixar esse altar vivo, coloque uma planta viva, né? Aí eu escrevi assim, uma planta viva, de água, luz, enfim, cuide dela, além de estar na terra plantada. Daí aquele adendo que eu já tinha dado antes, não deixe badulaque, tá? Não deixe badulaque sem sentido, tá? É diferente do cenário lá da outra pergunta que tem um monte de badulaque, aqui não é para isso, aqui é para estudar, tá? E para se elevar e se entregar. Então não deixe, tá? Não deixe empoeirado, poluído, poluição visual, aquele monte de coisa, sei lá, me deram isso, vou botar ali no meu altar, eu ganhei uma pedra azul, vou botar, eu ganhei uma pedra roxa, eu mostrei esse monte de pedra para vocês aqui, para vocês verem que são todas pedras e são naturais, aquelas pedrinhas que as pessoas costumam fazer aquelas energizações dos chakras e tudo mais, essas mesmo, essas da natureza, tá? É uma pedrinha branca, é uma pedra natural, tá? Principalmente o cristal, que o cristal é um prisma, né? O cristal reflete tudo que é cor e tal. Bom, menos é mais, tá? Menos é mais sempre, tá? Vamos ver aqui. Tá. Se você quiser ter um pouco de farinha, azeite de oliva, um suco de uva, né? Ou vinho para representar Noa, grãos e tal, pode. Mas se parecer um ritual supersticioso, não faça, menos é mais. Aqui que também nós queremos chegar. Parece superstição. Agora o meu altar tem que ter um fogo, tem que ter uma água, tem que ter uma pedra, tem que ter não sei o quê. Aquela mulher tá parecendo uma bruxa. Sharon agora é uma bruxa. Ela bota aqui, bota ali, bota lá. Não. Se você tiver superstição, esquece. Não faça nada disso. Estude num lugar limpo, num lugar silencioso, num lugar onde você se conecta, num lugar onde você fica à vontade fisicamente, inclusive. Não tenha cansaço ali e se entregue, tá? Bom, o mais importante de tudo é você ali, né? Concentrado, nós, né? Determinado, elevado, em silêncio, sua presença inteira, tá? Agora eu vou explicar para vocês por que tem Maimônides aqui. Porque muitas pessoas que são inscritas no canal não seguem o judaísmo, seguem a Torá, mas seguem outra religião, né? Aquelas, né, religiões ou cristã e tal. Então, eles costumam colocar uma imagem de santo, uma imagem não sei o quê. Eu não quero interferir nisso. Cada um sabe o que faz. Este altar aqui não está nada sendo oferecido para ele. A oferta é para Deus e é totalmente simbólica. E o objetivo é nós nos conectarmos, porque nem mesmo do fogo ele precisa. A divindade não precisa de absolutamente nada. A divindade não precisa nem mesmo de nós, embora nós sejamos, sim, únicos, não é? Aqueles pedaços de Deus. Maimônides está aqui porque você pode ter uma imagem de um sábio, tudo mais nesse altar. Não tem problema, não é para ele que você está fazendo o altar, mas você está colocando ele ali como uma lembrança, como alguém que, opa, esse aqui eu gosto muito, sempre me ajudou muito, eu vou estudar agora o Guia dos Perplexos, então eu coloco o Maimônides, nesse sentido. Então fiquem sabendo, pode, precisa não. Aqui, quando eu falei do Taná, eu vou mostrar para vocês. Esse é o Taná, né? A Bíblia que vocês conhecem. Não é para deixar ela ali para enfeitar, é para estudar. Não é para deixar ela aberta assim como a gente vê em vários lugares empoeirando, ninguém lê, ninguém faz nada. Nós estamos falando de um canto sagrado para estudo, tá? E aí por que eu trouxe isso aqui? Porque eu estudo muito. Então, agora eu vou dizer como é que eu faço.
No mesmo lugar onde eu tenho o meu cenário, lá na outra pergunta, não perca de ver essa pergunta, porque a gente também explica e traz mensagens sobre as coisas que estão na prateleira, na estante de livros. Isso aqui, que esses porta the Bible, assim, para mim, serve muito de colocar um livro, por exemplo, do Talmud, que é muito grande e pesado, porque eu estudo bastante. Então, se eu estou sentada, eu fico muito tempo olhando para baixo, além da gravidade não ajudar nada na cutis, eu fico muito cansada. Então, eu tenho ele, eu costumo estudar atrás do balcão, que fica em frente àquela estante que vocês viram, é um balcão bem alto, onde eu posso ficar tanto em pé quanto sentada num banquinho bem alto. Então, às vezes eu estou em pé, às vezes eu estou sentada para poder estudar, porque eu estudo um longo período, né? E todos os dias eu canso de ficar sentada, eu canso de ficar em pé. Então, eu utilizo isso para colocar ali, me sento na frente e tenho a visão reta, como nas yeshivot, como na própria sinagoga, que você vai encontrar lá, vamos guardar de novo, que você vai encontrar lá aquelas carteiras, aquelas mesas de estudo que tem uma, né, que são assim, uma rampa, para que você fique mais bem acomodado. Essa é uma coisa bem importante. Parece que não, mas é uma coisa bem importante, que você fique à vontade, que você fique à vontade, que você fique bem fisicamente, que não exista dores no teu corpo, porque é assim que nós vamos poder nos entregarmos mais para o estudo, assimilarmos. Nós já entendemos os elementos que vão nos ajudar a ver, olha, tem terra, tem, né, e tudo mais. Como é que é o meu? É nada, é isso, esse balcão, é um monte de livro, tá? Às vezes eu acendo uma vela, às vezes eu não acendo, tá? Eu fico bebendo água, então essa água não fica ali. O meu lugar de estudo é um lugar fixo, mas ele não é um altar fixo. Ele se transforma num altar quando eu paro ali, me entrego e estudo. Então, este é um altar de oferta de mim mesma para o estudo, para o autoconhecimento e para a divindade. Então, ele é fixo, mas ele é móvel ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu não carrego ele para os lugares, embora eu leve para casa para estudar, mas eu não carrego ele para lá e para cá porque ele está ali, né? Eu puxo os livros e vou estudando, não é? Ele é móvel porque eu posso estar lá como eu posso estar aqui onde estou sentado, não é? Então, eu tenho todos esses elementos muito misturados já pelo meu trabalho. Mas se você não tem, se você tem na sua casa e quer fazer o fixo, faça. Agora, a minha ideia. Então, eu não tenho nada disso, tá? Eu não faço nada disso. Eu acendo vela, eu não sei o quê, mas não é um altar, não é fixo, não é móvel. É fixo e é móvel. O meu aqui é um pouco de tudo. Eu bebo água, não deixo água parada. Eu acho superstição e eu não fico usando pedrinha, hoje essa, hoje aquela. Isso tudo que eu trouxe é que você pode, mas não há necessidade. Olhando para a plantinha, então, veja bem que nós temos terra, veja bem que nós vamos manter isto aqui vivo porque ela está viva. Nós temos, além de tudo, o vegetal. Quando você olha para a água, então você vai lá e vai botar a água na plantinha. Esta água da plantinha aqui, ela está viva ou não está? Está. E ela está alimentando a plantinha, né? Além de ter me alimentado. Ali, perto de você, perto daquele lugar. Aí você quer que esteja equilibrado. Já viram aquelas plantas com um monte de pedrinha bem bonitinha? Então você quer que fique equilibrado. Você coloca ali, ó, uma pedrinha. Olha que legal. Um mineral ali. Bem legal, né? Aí você quer que tenha o incenso. Você enfia o palitinho de incenso aqui. Novamente, o que é que eu faço? Nada disso, tá? Eu tenho todos esses elementos misturados, espalhados pelo lugar aqui, onde é o meu trabalho. Eu espero ter respondido a pergunta, que ela é um pouco difícil, um pouco fácil e tudo mais. Eu espero que tenha conseguido. E também, o mais importante de tudo é você, né, ali concentrado. Eu desejo que qualquer coisa que você faça, qualquer altar que você decida, seja muito distante, seja inexistente, completamente idolatria, que você obtenha essa concentração, que você tenha resultado nas suas orações, que você consiga
meditar, que seja um lugar agradável, que seja um lugar onde você sinta que a energia está muito equilibrada, benéfica, que você está mais aberto para receber, né? Para receber essa conexão, para receber algo maior, porque quando nós estudamos e nós nos concentramos e nós meditamos muito, nós mudamos algumas coisas, nós transformamos algo dentro de nós, que só quem faz pode entender. Então eu desejo que vocês tenham um altar maravilhoso, sem idolatria, um altar nenhum, simplesmente seus livros de Torá. É importante que seja um lugar limpo, que seja um lugar cheio de energia positiva, que você tenha boa intenção, e eu desejo que você receba tudo que pedir, que você mereça tudo que ganhar, que você saiba agradecer, que todos os seus, não só sonhos, mas os seus objetivos no estudo sejam realizados, tá? Essa foi a minha resposta, por isso nesse vídeo nós vamos ter simplesmente essas duas perguntas. Eu me alonguei porque é muito importante você saber. Não se sinta um pecador. Os elementos da natureza são da natureza. A natureza é de Deus, então é tudo para Hashem. Ou seja, é um simbolismo para nós nos conectarmos, porque ele não precisa de nenhum desses. Shalom a todos e até próximo vídeo sobre perguntas. Eu espero que sejam perguntas mais objetivas para que eu possa responder papuf. Tchau.